Curso Umbanda Pé no Chão. Chegamos na aula 21. Estamos no capítulo 4 do livro Umbanda Pé no Chão, página 106, para a sua referência, os passes e aconselhamentos espirituais. Mas afinal, o que acontece durante o passe e o aconselhamento espiritual? Aquele momento que o consulente está à frente do médium, o médium incorporado, mediunizado. O que acontece? Eu vou dar para vocês 10 dicas, 10 comentários do que acontece naquele momento que a gente não vê, a gente não percebe. Mas antes, fique comigo aí, mas antes, peço para você inscrever-se no canal, ativar as notificações para você receber as aulas novas e, se possível, deixar o seu like. Você estará nos ajudando e participando desse projeto, fazendo essas 3 ações. Os passes e aconselhamentos espirituais na Umbanda. O que acontece durante os passes e aconselhamentos? Estamos na página 106 do livro Umbanda Pé no Chão, para quem está chegando agora, o livro de referência do nosso curso. Você acompanha as videoaulas de reforço ao seu estudo, leitura individual do livro e tira suas dúvidas nos comentários. Deixe os comentários. O que acontece nos passes espirituais que não vemos? Ali está o nosso pai velho cachimbando, fazendo a sua mironga ali com a fumaça do cachimbo. Os elementais estão atuando ali, os elementos. Ele está enfeixado no poder de realização do orixá. E os consulentes vão passar ali, vão se sentar aos pés dele ali no banquinho menor. Ele está sentado no toco, está ali na frente de um bambuzal, na fossa de Yansan, as folhas no chão. Então, primeiro ponto, primeiro comentário: o médium percebe as vibrações do consulente e tem percepções sinestésicas. O que isso quer dizer? Para além dos sentidos físicos. O médium está com a consciência alterada, em comunhão com o preto velho. Digamos que tenha um acompanhante, tenha um encosto, um obsessor, um quiumba na casa do consulente. O médium vai perceber, sentir isso lá na casa do consulente, vai sentir as vibrações no ambiente e, com o apoio do preto velho, ele vai ter esta visão, essa percepção. Ele pode sentir cheiro, ele pode ter audiência nesse momento e ele vai orientar o consulente do que está acontecendo. Nem tudo ele vai dizer, porque nem tudo é possível ser dito nesse momento, nem o preto velho vai deixar que o médium saiba tudo. Então, o médium está com os seus sentidos além do corpo físico, né? Os 5 sentidos estão ampliados, então a percepção sinestésica além dos 5 sentidos. E isso acontece comumente naquele momento ali, o médium trabalhando. Segundo comentário: dependendo do tipo do consulente, da sua dor, da sua aflição, se ele está com obsessão, se ele tem demanda, se ele tem feitiço, se ele está com enfermidade, ou se é somente problema emocional, psicológico, movimentam-se as falanges, os falangeiros e os poderes de realização dos orixás. O preto velho não está trabalhando sozinho, como nos diz vovó Maria Conga. Ela está sempre com os meus meninos, deixa que os meus meninos vão fazer, ou seja, o Exu está sempre com ela, os Exus estão sempre com ela, e os pretos velhos trabalham ali com diversos falangeiros, dando assistência. E todos irradiados no poder enfeixados no poder de realização do orixá, e o preto velho ele comanda tudo isso aí. No astral ainda tem aqueles que ordenam os trabalhos que vão ser feitos, que não aparecem.
Então, dependendo do caso, dependendo da situação, vai ser movimentado o orixá correspondente do seu poder de realização e os falangeiros vão, se tiver que quebrar um feitiço, tiver que deslocar um obsessor, um irmãozinho sofredor, um quiumba, dentro do merecimento daquele momento do consulente, eles vão fazer o que é possível. Logicamente que com a continuidade do tratamento e o esforço individual do consulente, ele chega no seu ponto de equilíbrio. Terceiro comentário, a postura do médium para esse trabalho. Vocês viram que esses dois primeiros comentários já são bem profundos. A exigência do médium, a postura do médium, quer dizer, renúncia e doação. Ele entrou no portão de dentro do terreiro, completa renúncia das suas aflições, dos seus anseios, das suas preocupações, entrega, doação ao orixá, ao Oxalá, a Deus, ao guia espiritual, para que ele consiga ser uma boa antena psíquica e, de fato, orientar os consulentes adequadamente dentro da equanimidade, dentro da lei de merecimento, de livre-arbítrio, equilibrado com Xangô. Então isso é uma responsabilidade muito grande, por isso que o médium tem que estar bem instruído, bem firmado, maduro, preparado, porque ele vai pegar consulentes, todo tipo de consulente, todo tipo de quizila, de problemas espirituais, demandas e até feitiços, e ele tem que estar ali preparado para isso. Comentário 4. O que acontece nos passes espirituais? Com a mediunidade madura, as orientações do médium devem ser produtivas e positivas. Ele tem que ter serventia para o guia espiritual. Então, não é o médium mais ostensivo que incorpora mais, vamos dizer assim, no imaginário popular, que está ali sentado. É o que tem orientações positivas, equilibradas e que tem serventia para o guia espiritual dentro da mensagem, da comunicação, da orientação que o guia tem que passar dentro de todo o problema do consulente. Então o médium pode ser muito ostensivo, mas não adianta nada se ele não conseguir ter uma oralidade adequada, um aconselhamento adequado. Não adianta nada o indivíduo incorporar um caboclo que fale tupi-guarani ou uma entidade cigana que fale romani, só a língua cigana. Então, hoje, esta comunicação é muito importante para que o consulente entenda e consiga compreender o seu momento e se fortalecer. E o Preto Velho, eles são muito espertos, muito matreiros nisso aí. Eles adaptam a sua linguagem em conformidade ao atendimento de cada consulente. Se o consulente é um doutor, ele vai falar mais refinado, mais rebuscado. Se é uma pessoa mais simples, ele vai falar mais simples. Obviamente que através do médium. Então o médium tem que estar maduro, preparado, bem orientado para ter serventia para o guia espiritual. Quinto comentário. Além de dominar a manifestação, ou seja, o médium tem que se manter sintonizado de maneira consciente com o guia espiritual, com o Preto Velho, recepcionando adequadamente as suas ideias e pensamentos, ou seja, tem que estar em perfeita comunhão com a consciência do guia e sustentar isso durante as 14, 15, 20 consultas que ele vai dar numa engira. Além disso, impactam-lhe nos centros de percepção etéreo-astrais, nos seus chakras, as emoções, sentimentos e vibrações do consulente e obsessores. Mas como assim? Então o obsessor entra na hora do passe? Sim. Nem todos, mas uma considerável parte entra que o obsessor também precisa tomar um passe, precisa escutar o aconselhamento junto com o consulente e receber o atendimento espiritual até desmantar do consulente.
Então ele entra e a própria vibração do obsessor, do acompanhamento do consulente por ressonância vibratória, está afligindo o consulente. E o médium, de uma maneira geral, com mais intensidade uns, menos intensidade outros, absorve parte dessas emoções, sentimentos e vibração do consulente, aliviando-lhe a carga. O envolvimento, a manutenção, a sustentação do envolvimento áurico com o guia espiritual neutraliza e escoa isso aí. Então, às vezes, o médium, durante a consulta, ele não estava bem concentrado, ele chegou muito em cima dos trabalhos, está um pouco agitado, às vezes no final dos trabalhos ele pode ficar com alguma carga porque oscilou a sintonia dele e aí daqui a pouco precisa de uma descarga individual, precisa chamar um guardião, um Exu para descarregar, precisa de algum elemento. De uma maneira geral, é para o médium chegar bem ao final dos atendimentos. 7ª observação. O consulente pode estar abalado e geralmente está por forças negativas, até somatizando na forma de doenças e enfermidades. E como eu falei, o médium absorve parte desta carga. Então, às vezes, o consulente está com problema de estômago, o médium, antes da consulta, já está sentindo dor de estômago. É aquela percepção sinestésica, o sentido ampliado, ele sente mesmo no organismo físico aquilo que o consulente está sentindo. Às vezes você pode estar durante o final do dia, antes de ir para a gira, ou até mesmo durante um dia antes, você começa a se sentir mal, começa a ter ânsia de vômito, dor de estômago, ou algum outro sintoma, e durante o atendimento da noite, no dia da consulta, o consulente te descreve tudo o que tu está sentindo. E na verdade não é o consulente, não é você. Você está absorvendo uma absorção psíquica, vibratória, de parte daquela carga somatizada, aquela carga energética negativa somatizada em enfermidade do consulente, e aí por processo de obsessão, ou de demanda, ou de magia negativa, vai haver o desdobramento dos trabalhos para desembaraçar isso aí. 8ª observação do que acontece nos passes espirituais durante os aconselhamentos ali. 8ª observação. A característica desse atendimento na Umbanda é contato direto, olho a olho. Então, está ali o preto velho acostado no seu médium, o consulente chega próximo, olho no olho, às vezes boca a orelha. Há uma interpenetração áurica, a aura do consulente que está acompanhado do obsessor ou com alguma carga negativa se interpenetra com a aura do médium e, por um efeito centrípeto de fora para dentro, os chakras do médium vão atrair parte dessas vibrações, inclusive dos acompanhamentos espirituais. Então, isso é uma característica, quero deixar bem claro, isso é uma característica da Umbanda. Por isso temos algumas peculiaridades de utilização de elementos, condensadores energéticos que fortalecem, como fogo, água, álcool, que fortalecem as descargas para transmutar isso aí, porque por vezes, por mais que o médium esteja ancorado e envolvido pelo guia espiritual, não é o suficiente, porque às vezes uma carga é por demais densa e o guia espiritual precisa se utilizar do médium, dos seus chakras, da sua sensibilidade como mata-borrão, literalmente como mata-borrão. Atrai essa carga, joga, deixa no médium e o médium depois vai descarregar. O próprio movimento dos chakras, ele vai desintegrando isso aí. Uma boa descarga no final, quando necessário, o dirigente faz uma boa chamada de Exu, ele vai chamar por linha ou por orixá necessário. Se tiver que chamar o povo da Calunga, ele chama para descarregar. Termina a gira, todos bem, vibrando, chamando água, chamando Iemonjá, todos bem, todos têm que sair bem desta série de atendimentos, aquela 1h30, 2 horas de aconselhamentos espirituais.
Nona observação. O escudo do guia espiritual é protetor. Se não houvesse esse escudo, esta comunhão, esta interpenetração de auras entre o guia e o médium se fragilizaria e poderia perder muito tônus vital e até romper a tela etérica. Por isso que alguns médiuns, eles não se adaptam à Umbanda. Eles não têm a tela etérica comprometida com esta oposição a essas vibrações e que consigo suportar a intermediação dos 4 elementos que se movimentam, ar, terra, fogo e água, nesse trabalho, vamos dizer assim, de desintegração, de transmutação de miasmas e cargas mais pesadas. Isso não quer dizer que esse médium tem que ser de incorporação inconsciente, ele pode ser um médium intuitivo, de irradiação, sem problema nenhum. Mas seu tônus vital, a robustez dos seus chakras antes de reencarnar tem que estar sensibilizado para isso e, mesmo assim, é necessário esse escudo de defesa, de proteção do guia espiritual. A tela etérica, ela é intermediária entre o corpo astral e o duplo etéreo, e ela nos dá a estrutura necessária para a gente manter o nosso estado de vigília, aqui a personalidade atual, nosso estado de vigília aqui neste plano, nesta personalidade equilibrado. Se rompe essa tela etérica, essa tela de proteção, como se fosse um holograma, mas é como uma tela mesmo, né? Logicamente que isso aí é vibratório, não é físico. O indivíduo ele pode começar a ter vislumbres ostensivos do plano astral, ele começa a ficar confuso, começa a ter transtorno de personalidade e se desequilibra. Então é muito importante esta preservação do tônus vibratório dos médiuns. Daí nós vamos entender, né, os banhos de firmeza, amaci, banhos de descarga e os elementos que a Umbanda se utiliza. E por último, fechamento de tudo isso que eu falei, o guia espiritual no astral, ele está fechado, ele tem empoderamento no poder de realização dos orixás, esses atributos divinos que são os senhores regentes dos elementos ar, terra, fogo e água, ele está ali trabalhando junto com os elementais também, o preto velho ali cachimbando, está fazendo tudo isso, sintonizado ori a ori com o médium, e a partir daí ele catalisa, o guia espiritual é o catalisador de todas essas forças divinas. Os elementos se utilizam, todos os elementos utilizados, eles têm sua serventia, mas não são indispensáveis se não tiver essa cobertura espiritual do guia. Está ali o nosso preto velho cachimbando, mirongando, os elementais estão trabalhando com ele, nesta nossa animação, esse preto velho está trabalhando na força de Inhaçã, pelo bambuzal, que é o ponto de força deste orixá, então ele está mandingando, mirongando ali na força de Inhaçã, os elementais do ar, silfos e fadas estão em movimentos, salamandras também, né, os elementais do fogo, pelo braseirinho no cachimbo, ele espargindo a fumaça, ele também mistura na fumaça o ectoplasma do médium e outros princípios astromagnéticos fitoterápicos que são recolhidos pelos elementais, e todo um trabalho ali está sendo feito, e durante o aconselhamento o objetivo é despertar a consciência, o discernimento do consulente, os falangeiros, os guardiões, as linhas de trabalho estão se movimentando, e está tendo quebra de feitiço, está se atendendo ao obsessor, está se fazendo uma limpeza energética no lar, aí são diversos os trabalhos, todos concatenados, digamos assim, sincronizados ao mesmo tempo, por vezes naqueles 10, 15 minutos que o consulente fica ali com o preto velho, e nesse meio tempo ele já desabafou, por vezes chorou, está se sentindo
acolhido, o preto velho lhe dá um abraço, terminou o passe e aí vem o próximo consulente. Espero ter contribuído com esse tema, o lado oculto dos passes e aconselhamentos espirituais na Umbanda. Até a próxima videoaula. Deixe os seus comentários, expresse as suas dúvidas. Estou lendo todos os comentários, estou à disposição para responder dentro do tema do curso e do tema dessa videoaula. No mais profundo agradecimento, Axé, Saravá, Namastê, até a próxima oportunidade.